Aleluia. Jesus é o Senhor. Ok, o som? Amém. Jesus é o Senhor. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Senhor, muito obrigado por essa noite. Só temos que te louvar e te agradecer pela tua infinita misericórdia, pelo seu grande amor, Senhor. Senhor, o grupo de irmãos que está aqui nessa noite, reunido como igreja Itaúna, Senhor, possa falar ao nosso coração. Senhor, também vem nos aquietar na sua presença. Não somente ouvir, Senhor, mas manter os nossos olhos fixos no seu falar, Senhor. Senhor, fala conosco, Senhor. Fala com cada um nessa noite. Também aqueles que vão ouvir a mensagem pelo nosso canal na Igreja Itaúna, no YouTube. Senhor, possa estar abençoando essas vidas, guardando e revelando a sua palavra. Jesus é o Senhor. Aleluia. Chegamos à mensagem de número 38. Não é isso? Os irmãos sabem que é a mensagem 38? Deixa eu me organizar aqui, né? Tanta coisa. Senhor Jesus. Mensagem 38 tem um título como? Poxa, que coisa boa, os irmãos já sabem, né? Nós começamos a mensagem semana passada, a mensagem 37. Não que nós mudamos de livro da Bíblia, mas começamos uma série nova. Nós estávamos Gênesis, o princípio, agora não é Gênesis, o princípio. É Gênesis transformado para reinar. Tá certo? E nós agora, essa mensagem dessa noite, mensagem 38, é só para os mais espertos. Quem são aqui os mais espertos? Hã? Só de você achar que não é, você é os mais espertos ainda, né? Só de pensar assim, não, eu não sou esperto, não. Esperto é esses que acham que não é esperto, né? Eles sempre dão um tombo na gente. Mas eu queria pegar Gênesis capítulo 28, para os irmãos entenderem um pouco o que nós vamos falar nessa noite. Pretendo falar Gênesis 29 e 30. Não garanto nada. Mas Gênesis 28 tem um segredinho aqui para nós. Os irmãos sabem que Jacó, ele representa a maioria de nós. O que vocês acham? Estou ofendendo vocês? Enganadores, suplantador, está sempre trapaceando alguém, está sempre arrumando um jeitinho para conseguir as coisas. Desde criança nós já somos assim, não é? Você vai no seu pai, pai, me dá isso. Aí o pai fala que não. Aí você vai na sua mãe, não é? Aí depois você vai nos seus irmãos e vai arrumando um jeitinho para a gente conseguir as coisas. E continuamos vivendo dessa maneira. Tem irmãos na vida da igreja, ele vai num irmão responsável, o Rogério falou que não, aí ele procura o Milton fala que não, aí procura outro. Não é? Ele está sempre arrumando um jeitinho, aí ele vence pelo cansaço, aí ele consegue. Aí o Jacó, o que acontece? Trapaceou quem? O irmão dele, o Esaú, não foi? Na verdade, trapaceou até para na hora de nascer, né? E depois, com a ajuda, ainda precisa de ajuda ainda, né? Já é suplantador, já é trapaceiro. Com a ajuda da mãe, trapaceou o pai também. O Isaac estava lá com as vistas meio escurecidas, trapaceou. Só que aí, o que ele teve que fazer? O Jacó chamou ele, filho. O Isaac chamou ele, filho, vem cá. Você precisa ir lá para a casa do Labão, né? O meu tio lá, o Naor. Vai lá procurar uma esposa para você. Aí nós pegamos Gênesis 28, versículo 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Imagina uma pessoa que só fica dentro de casa, tem todo o carinho da mãe, todo o jeitinho da mãe, e agora tem que pegar o deserto. Ele passou ali, dormiu, um hotel, não 5 estrelas, né? É um hotel 1000 estrelas. Né? Milhões de estrelas, né? Passou ali a noite. Aí o que aconteceu? Ele teve um sonho. Jacó não teve um sonho, irmão. Ele teve uma revelação enorme. Agora, só que aqui o versículo 18, que já vou pular para o versículo 18. Tendo levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre o cujo topo entornou o azeite. Como que pode fazer isso?
vamos pensar, ele está no deserto, ele pega uma pedra, não tem um travesseirinho gostosinho, aquele gostoso, aquele travesseiro que você carrega para todo lado, né? Aí pega a pedra que ele serviu de travesseiro e fez ali uma coluna e erigiu, então, azeite. Aí o versículo 19. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo, aqui está o segredo da mensagem que eu vou falar, de Gênesis 29 e 30, tá certo, irmão? Se você já fez essa oração, preste atenção. Fez também Jacó um voto. Se Deus for comigo, você já orou assim? Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista. Ó, puxa vida, que coisa, hein? De maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor... Você já fez essa oração? Já tive recente conversando com um jovem, não tão um jovem assim, não valente, não da vida da igreja, mais de 40 anos que ele tem, e ele não estava entendendo por que as coisas estavam acontecendo na vida dele. E eu perguntei a ele, você um dia já fez uma oração entregando a sua vida para Jesus? Eu falei assim, já. A resposta de oração é essa. Se você faz uma oração dessa que Jacó fez, ó, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Você já fez essa oração? Se você esqueceu, Deus nunca esquece. Irmãos, aqui toda a história que nós vamos contar, vamos continuar. Nós estamos vendo a história de Jacó, é muito interessante. Eu não sou muito de assistir filme, não. Mas em assistir um filme, você está começando a ver o filme, é 2 horas de filme, aí você começa ali, você já queria saber do final. Não é isso? Você não fica curioso? Qual vai ser o fim? Então, o que acontece aqui? Nós já sabemos da história de Jacó, como ele nasceu. Você já sabe da história de Jacó, como ele nasceu? Nós estamos agora vendo o processo, porque ele continuou. Ele falou, será o meu Deus, e versículo 22. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo como concederes, certamente eu te darei o dízimo. Ah, irmão, Deus só ensinou lá embaixo, só faltou a assinatura de Deus. Eu topo. Não é? Se você já fez essa oração, irmãos, Deus topa. Deus vai trabalhar na sua vida. É isso que você quer? Ainda mais se ele colocou aqui, a pedra que ele erigiu por coluna, você está preocupado com a edificação da igreja? Você não está somente usando Deus como seu travesseiro? Agora essa pedra, agora você está preocupado com a edificação da igreja. Então todo o processo dessa mensagem que eu quero falar, é tudo resultado dessa palavra que o Jacó fez. Desse acordo ali, vamos fazer aqui, fez. Mas só que nós temos uma aqui interessante, porque aqui nós começamos a ver a história de Jacó. E eu estou convivendo muito com os valentes de Davi. Quem são eles? Nós classificamos jovens de 30 a 49 anos, não é isso? Se você está nessa faixa, você é um valente de Davi. Pelo menos por idade, né? Mas se eu tenho estado junto com eles, então o que acontece? Normalmente, né, os valentes de Davi, eles falam assim, vamos casar as mensagens. O que é casar a mensagem? Nós estamos vendo a mensagem 38, que é do alimento diário, a segunda semana. Mas nós estamos vendo a mensagem 59, que é a mensagem que o Pedro Dong falou domingo passado. Ele já falou a 60 hoje de tarde em Foz do Iguaçu. Tá certo? Ele até adiantou um pouquinho, porque tinha um jogo do Brasil, né? Alguns aí, às vezes, nem estão me ouvindo mais, porque né, já está tão preocupado. Mas a maioria aqui já foram libertos disso, né? Nós temos muito mais preocupação para ver. Então, a mensagem 38 vai falar do processo que o Jacó está passando. Só que a mensagem 59 já fala que Jacó já está abençoando seus filhos, que é Gênesis 49. Aqui. Então, por isso que eu estou casando as duas mensagens. Se você já está vendo o final do filme. Gênesis 49, 1 fala o quê? Depois chamou Jacó a seus filhos e disse, ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Alguém já fez essa bênção na sua vida? Chegou para você, olha aqui, ó, você daqui 2 anos você vai ter uma empresa. Já fez isso, Rogério? Daqui 2 anos você vai casar com fulano. Não é evidente, não. Isso quando eu tinha 17 anos, uma namorada minha, né?
Ela foi no vidente e lá, e ela falou assim, não, vocês vão casar, ser felizes. Depois eu converti e casei com a Martinha. Semana que vem eu faço 33 anos. Deu nada certo. Mas aqui o homem estava tão constituído de Deus, esse Jacó que nós vamos ver hoje, nós estamos falando da vida dele, que ele foi lapidado, transformado pelas mãos do Labão, está agora fazendo profecias, palavras proféticas sobre a vida dos seus 12 filhos. Ajuntou e falou o quê? Nos dias vindouros. Irmão, e aconteceu essas coisas? Aconteceu. Então o que eu quero colocar, irmãos, é isso aí. É a gente pensar que tudo que o Senhor está trabalhando hoje, fazendo, nós vamos pegar Gênesis, Filipenses 1,6. Ó Senhor Jesus. Filipenses 1,6. Vocês conhecem esse versículo, né? Eu não achei ainda não. Ó Senhor Jesus, amém. Filipenses 1,6, já está no quadro já, né? No telão aí, né? Nem precisa caçar na Bíblia mais, né, irmão? Olha para você ver que facilidade, né? Mas eu quero usar minha Bíblia, viu, irmão? Filipenses 1,6. A minha Bíblia é diferente desse telão aí. As palavras dela é bem diferente para mim. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Fala para você mesmo esse versículo. Estou. Se você não tinha certeza, nessa noite você passou a ter certeza que Deus que começou uma boa obra em você, não é? Não são irmãos que estão trabalhando na sua vida, é Deus que está trabalhando na minha vida e na sua vida. Então vamos para Gênesis 29. Aqui pôs Jacó, Gênesis 29, versículo 1. Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Depois que ele teve o sonho, né, ali uma revelação maravilhosa, ele prosseguiu, avançou. Aí só que eu vou pular para o versículo 9, que é o meu encargo aqui. Gênesis 29, 9. Falava ele ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era o quê? Era pastora. Jacó estava ali, diante de um poço, caminhando sozinho, e aparece a Raquel. Puxa vida, que coisa, né? Tem que aparecer logo a Raquel. Aí versículo 10. Tendo visto Jacó, Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Imagina, quantos anos Zé Carlos falou semana passada? 40 anos, Zé Carlos? Eu não fiz essas contas aqui, não. Um homem de 40 anos, já estava ali na Barra da Saia da Mãe, teve que andar pelo deserto, encontra uma situação dessa, encontra ali uma mulher bonita, né? Ou seja, já estava todo confuso, todo bagunçado, sozinho na vida. Mas a Raquel, irmãos, era pastora. Irmão, de tudo que eu vou falar aqui, de todas as tribulações, lutas, sofrimento que Deus está usando a cada um de nós para nos transformar. Você precisa de transformação? Precisa? Hoje foi o grito de guerra da semana, da mensagem 38, não foi? E você, disposto está a pressões aqui passar, para ser príncipe de Deus e reinar no seu reino seu? No reino seu? Tudo isso, irmão. Agora, para a gente também crescer, irmãos. João capítulo 21. João capítulo 21 é um capítulo muito bom, que versículo 15, João capítulo 21, 15, fala, depois de ter comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Versículo 16, tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Irmão, se você quer crescer em vida, amadurecer, nós precisamos de transformação, não precisamos? Nós precisamos ter atitude, disposição para cuidar de alguém. Você vai falar assim, irmão, eu estou precisando tanto ser cuidado, como que eu vou cuidar de alguém? Não é? Irmãos, a Raquel tinha essa experiência, ela cuidava das ovelhas, né? E aí, Jacó percebeu isso. Então eu quero ler isso aqui, ó. Todas as pessoas que quiser ser usadas pelo Senhor
precisa ter experiência de cuidar de outras pessoas. Você já cuidou de alguém? Se você não sabe cuidar de alguém, depois vocês conversam com a minha filha, Gabriela. Ela é mãe, tem 2 anos que o filho dela nasceu. Nada melhor para uma mulher crescer em vida dar um filho para ela, não é? A vida dela mudou. Não tem como agora, o bebezinho chorão, o bebezão, né? Meu netinho, ficar chorando, e principalmente quando ele está pequenininho, não, estou com dor de cabeça, eu não vou cuidar de você, não pode ficar com as fraldas cheias aí. Irmãos, exige ou não exige amor? Dedicação, irmão, atitude, disposição. A igreja precisa, irmão. Você agora não tem Jesus agora, Deus somente como um travesseiro. Você agora é uma coluna. Então, irmão, se a gente quiser crescer em vida, amadurecer, ser transformado, cuide de alguém. Tenha atitude. Eu até falei que eu ia falar essa experiência do Mateus, meu genro. Nós fomos para Mateus Lemos semana passada. Eu até falei com ele assim, se você não deixar eu falar de você, eu falo que é seu aniversário hoje, tá? Aí o que acontece? Nós fomos para Mateus Lemos, eu falei assim, Mateus, fala de Gênesis 28 lá para nós, ó. Compartilha para nós a experiência. Aí ele falou comigo assim, Carlos, eu quero isso só porque a esfera lá, a reunião é menores, né? Não é uma reunião grande, mas eu quero ficar na esfera ali, a esfera é muito boa e tal. Ótimo. Ele teve o quê, irmão? Atitude e disposição. Ele não falou que não ia. Ele falou que ia, mas ele não ia falar. Se alguém mandar você falar, você vai falar? Não, mas eu quero ter disposição. Irmãos, isso que é atitude, disposição. Aí ele foi, chegando lá, a esfera muito gostosa, pediu o hino, fez grito de guerra, compartilhou em pequenos grupos. No final, o irmão falou assim, Mateus, faz uma oração para nós aí. Aí quando eu vim, Mateus, você não ia fazer nada? Não ia falar? O que você precisava fazer mais lá? Irmão, é só a gente dispor. É só ter disposição. Deus não quer contar com a sua capacidade, com o seu... Eu dou conta de fazer isso. Irmão, eu não dou conta de fazer nada. Dependa do Senhor. Por isso, a igreja precisa desses pastores, que Efésios capítulo 4, versículo 11, Senhor Jesus... Efésios 11, 4:11, que fala? E ele mesmo, pode ler, irmãos, por favor. Você leu só o 11? Não, pode ler o 12 também. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Irmãos, todos nós estamos nesse processo de transformação, não estamos? Aqui foi um parênteses que nós tivemos que abrir nessa mensagem para falar de pastores e pastoras, com vistas à edificação do corpo de Cristo. Precisamos levantar esses irmãos que amam, irmão. Cuidar de pessoas. Irmãos, eu quero ter esse coração. Você quer ter esse coração? Cuidar de alguém. Irmãos, a gente não sabe de nada. Por isso que eu falei aqui de exemplo de mãe. Mãe não sabe, não tem um curso para ela fazer. Vou fazer um curso como que ser mãe. Nada. Nasce a criança, ela vive, ela é mãe. Se ela é uma boa mãe, essa mãe vai ser mãe. Mas aí, irmãos, quando a gente vê que a gente precisa ser transformado, aí vai acontecer a transformação na vida do Jacozinho, não é? Ou Jacozão. Aí então o que acontece? Vamos passar para Gênesis 29. O Senhor Jesus chegou na casa do tio dele, belezinha, foi bem recebido. Só que quando você é muito esperto, tem sempre alguém mais esperto que você. Você tem esse na sua vida? Pensa bem, irmão, a esposa que você tem. Eu estive num quarto um dia, no alojamento em Sumaré, e ali tinha mais 3 irmãos comigo. Aí os irmãos falaram bem mal das suas esposas. Falava isso, falava aquilo, não sei o que lá mais, fala isso, fala aquilo, fala aquilo. Aí eles falavam assim, ô Carlos, fala alguma coisa aí da sua esposa. Só, irmão, quanto mais vocês falam, pior vocês são. Eu estou até com medo de vocês, porque vocês é pior do que ela.
se ela é desse jeito, irmão, é porque vocês precisam. Eu vou falar o quê? Minha esposa, ué, você está doido aí. Perda de vocês é uma maravilha. Irmãos, o que nós temos, Deus sabe exatamente o que nós precisamos. Sabe ou não sabe, irmão? Aí, o que acontece? O Labão começou, então, se o Jacó era esperto, aí ele pegou, vou ver aqui, o versículo 14, de Gênesis 29. Diz-lhe Labão, de fato és meu osso e minha carne. Puxa vida, que palavra, hein? E Jacó, pelo espaço de um mês, permaneceu com ele. Um mês, passou um mês. Aí versículo 15, depois diz Labão a Jacó, acaso por ser meu parente, ele irá servir-me de graça, diz-me qual será o teu salário. Ah, espertinho, você vai ficar aqui na minha casa sem ganhar nada? Vamos ver. Então Labão já começou, irmãos. Versículo 16, ora, Labão tinha duas filhas, Lia a mais velha e Raquel a mais nova. Lia tinha os olhos baços aqui, em outras traduções é meigos. Porém, Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse, 7 anos servirei por tua filha mais moça, Raquel. Alguém perguntou, o Labão perguntou para Jacó, não perguntou ele quantos anos que ele ia trabalhar, ele perguntou qual o seu salário, né? Vamos colocar um salário aqui. Irmãos, ele já olhou para a mulher e falou assim, 7 anos que eu vou trabalhar por ela. Estava apaixonadinho, não estava? Vamos tirar essa... Os adolescentes não escutam essa palavra, não. Está na hora ainda não, né? Mas, irmãos, que coisa, 7 anos de trabalho. Agora, só o que acontece? Ele, irmão, olha, versículo 19, Gênesis 29. Respondeu Labão, melhor é que eu te dei em vez de dá-lo a outro homem. Fica, pois, comigo. Agora o versículo 20, irmão. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos. E estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Irmão, imagina 7 anos. É muita coisa, não é? Muita coisa. Mas, irmãos, quando você ama, passa rápido. Por isso que eu tive, no dia do congresso, dia 30 de maio, eu conversei com a irmã, aí ela falou assim, numa conversa nossa, ela falou assim, irmão, como que vocês, irmão responsável, cuidam da igreja e conseguem cuidar da igreja? Porque cuidar de uma salinha na salinha na vida da igreja é difícil. Agora, cuidar de todas as coisas, eu falei, irmãs, é porque queremos servir no descanso. E tem umas coisas que a gente não sabe também. Aí eu falei para ela assim, tinha um dia que eles iam enviar uma van para Sumaré. Estava eu e o outro irmão conversando, aí ele falou assim, olha, Carlos, se der um problema nessa van no caminho aí, vai preso o presidente e o vice-presidente da igreja. Aí eu falei com ele assim, irmão, e quem que é esses? Ele falou assim, eu e você. Uai, você está doido, irmão, passei a noite na oração. Entendeu? Irmãos, mas se você está no lugar, eu não sei que nem que eu sou na igreja não, tá, irmão? Mas assim, eu estou colocando para vocês entenderem que se você serve por amor. Estive aqui hoje, né, durante a manhã, o meu neto veio, né, 2 anos, ele veio, assim, eu vou para casa Kids, Aí veio para cá brincar, irmão. Passou tão rápido, você achou que passou, Rogério? Passou tão rápido, irmão. De 8 ao meio-dia, na hora começou, 9 horas, já está 9 horas. Irmãos, nós estamos servindo o quê? Por amor. Não sente que é um peso, irmão. Quando nós servimos assim, puxa, irmão, ficar ali na reunião 2 horas é muito pesado. Irmãos, cuida do seu coração. As coisas do Senhor a gente precisa fazer de maneira leve, servindo ao Senhor. Por isso que o Jacó serviu ali 7 anos e passou rápido. Agora só o que acontece. Vamos pegar o versículo 21 de Gênesis 29. Diz Jacó a Labão, dai-me minha mulher, pois já venceu o prazo, para que me case com ela. Aí entra o Labão, irmãos. Aí ele pegou e fez o quê? Versículo 22. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite conduziu Lia, sua filha, e entregou a Jacó e coabitaram. Ele não falou para Jacó, olha aqui, o negócio aqui é o seguinte, se você quiser arrumar uma mulher aqui, a mais velha vai primeiro. Ele fez esse acordo com ele? Não falou, ué. Só de manhã que ele ficou sabendo. Deve ter bebido umas e outras, né? Passou a noite, amor era demais, né? E ficou. Aí o que acontece?
Ao versículo 25. Ao amanhecer, viu que era Lia. Meu Deus, vai amar tanto Raquel, né? Por isso diz Jacó a Labão, que isso que me fizeste? Não te servi em favor a Raquel, porque, pois, me enganaste. Respondeu Labão, não se faz assim, é o que eu estou falando, tá vendo? Aí depois que o Labão falou para ele, não é desse jeito não, você quer trabalhar aí para ganhar a mais nova primeiro? Não, é a mais velha primeiro. Aí o que acontece? Decorrida a semana dessa, dar-te-ei também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Olha para vocês o versículo 28. Concordou Jacó, e se passou a semana dessa, então Labão se deu por mulher Raquel, sua filha, para ser tal. Tá vendo, irmãos? Ó Senhor Jesus, quantas coisas nós fazemos, irmãos, que nós somos Jacó, né? A gente sempre quer levar vantagem, né? Sempre aquelas, já viu aquelas piadinhas? Um quer sempre contar uma piada melhor do que o outro, né? Não quer nunca ficar para trás. E na nossa vida, irmão, nós sempre estamos querendo ganhar de alguém. Nunca ninguém quer ficar para trás. Ó Senhor Jesus. Aí, irmãos, como não bastasse essa situação, que o Labão trapaceou Jacó, colocando ali essas coisas, aí vem o problema familiar. Ele não tinha só problemas externos, ele tinha problema também internos, dentro da casa. Arrumou a Lia, ainda ele mandou mais uma serva com ela. Arrumou a Raquel, arrumou mais uma serva para ele. Ficou com 4 mulheres. Quem aqui é casado sabe, uma mulher já dá bastante trabalho, não dá, Fernando? Muito trabalho, não é? Também o contrário também diz, né, irmão? Se fosse os homens também, se eu fosse falar para as mulheres, um homem só já dá trabalho demais, não dá? Mas agora imagina 4. Aí, capítulo 30. Vendo Raquel, versículo 1. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúme de sua irmã e disse a Jacó, dai-me filhos, senão morrerei. Gênesis 30, versículo 1. Irmãos, começou os conflitos dentro de casa. O homem já não tinha mais sossego. Tinha um Labão que trapaceava ele, e agora começou as lutas dentro de casa. A Lia concebeu 4 filhos, aí a serva também concebeu, e a Raquelzinha, que é a bonitinha dele, a famosa, né, a favorita, não tinha filhos. Ele apelou, versículo 2, então Jacó se irou contra Raquel e disse, acaso estou eu no lugar de Deus, que ao teu vento impediu frutificar? Irmão, justamente, será que isso aí, irmão, foi o arranjo do Jacó, fez isso? Justamente a que ele amava tanto, não dava-lhe filhos. Porque quando alguém fala, você não ama tanto, aí ele fala, não te irrita tanto, mas aquela pessoa, eu sempre falo com minha esposa, olha o que você vai falar comigo. Porque mulher tem muita influência na vida da gente, né? Não tem jeito de escapar disso aí, né? Tem muita influência. Agora a Raquelzinha foi lá falar com ele. Aí ele falou assim, uai. Aí o que ela sugeriu? Não, então pega minha serva Bila e tenha filho com ela que vai me ajudar aí, né? Ó Senhor Jesus, irmão, toda essa luta dentro de casa era para quê? A transformação da vida de Jacó. Ó Senhor Jesus. Gênesis 30, versículo 9. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa. A Lia já tinha 4 filhos, agora já entrou na briga, de novo. Aí não, então vamos fazer, vamos dar filhos. Ó Senhor Jesus. Começou então as disputas dentro de casa, né, irmãos? Jacó não tinha mais como respirar, não tinha sossego, não tinha paz. Se ele sair para trabalhar, não é? É aquela luta. Hoje, quem trabalha fora sabe disso, né, irmão? Você passar 7, 8 horas na mão de um Labão, não é fácil, não. E ali? Não é fácil, não. Está ali cobrando. Só, irmãos, que eu ouvi uma história dentro de um banheiro de uma empresa que eu trabalhei, eu estou ainda fichado na Santanense, 36 anos. Dentro de um banheiro chegou, até foi um chefe meu, ele estava lá conversando, na hora de ir embora. A hora de ir embora do serviço. É bom demais, né, irmãos? Puxa vida. Bater cartão, é bom demais para ir embora. E ele já estava lamentando, que assim, não, eu tenho que voltar para casa. Só, mas voltar para casa é bom demais, é. E ele assim, você tá doido? Eu preferia voltar para uma cadeia. Desse jeito. Lá na cadeia, se o cara me encher essa paciência, eu meti o murro nele, já estava na cadeia mesmo. Agora, eu chego em casa, a mulher tem que encher a paciência. Agora, você imagina, Jacó, irmãos.
Ele vai lá trabalhando, o Labão só complicando a vida dele. E ele volta para casa, 2 mulheres com 2 servas, e a turma de menino, né, irmãos? Já tem um, já é difícil, 2, 3, aqui a turma aqui é difícil achar que tem quem tem mais de 4 aqui, não tem não, tem? Levanta a mão aí, tem não, né? Mais de 4, só o Johninho ali, ó. Ó, a outra levantou lá, filho, ó. Mas não é fácil isso aí não, é 2, 3, olha lá. Arruma um cachorrinho para dizer que, né, tem mais um. Então, Jacó, irmãos, estava sendo o quê? Lapidado, irmão, trabalhado. Irmão, se a gente não tiver a visão que o Senhor precisa trabalhar na nossa vida, você não vai muito longe. Nós vamos viver uma vida da igreja de anos. Quantos anos você está na vida da igreja? Tem alguns que chegaram há poucos meses, né, na vida da igreja. Mas tem uns aqui que já estão, a era de dinossauro, né? 30 anos. Mas, irmãos, às vezes, eu sou o mesmo. Eu conto as mesmas histórias, eu reclamo das mesmas coisas. O Senhor precisa trabalhar em nós. Aí o que acontece, irmão? Ó Senhor Jesus. Gênesis 30, 27. Olha aí, irmãos. Vem o Labão de novo. Labão lhe respondeu: ache eu mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Alguém reconheceu, amor, na sua vida, irmão, que você é um abençoado do Senhor? Nós já vimos essa mensagem em Isaac, né? Que ele foi reconhecido como abençoado do Senhor. Que você faz diferença, irmão, aonde que você está? No trabalho, na família. Você é o quê? Um abençoado. Então, o que Labão reconheceu? Labão é Labão, né, irmãos? Ele não dá jogada, ele não joga errado, não. Aí ele falou assim, ó, ele reconheceu, experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse, versículo 28, e disse ainda, fixa o teu salário, que te pagarei. Meu Deus, o homem já tinha trabalhado 14 anos, irmão, sem nada. Agora ele vai e fala assim, não, eu reconheci que Deus me abençoou, o Senhor me abençoou por amor a ti. Agora fica o seu salário. Aí o que Jacó fez? Diz Jacó, tu sabes como venho servindo e como cuidei do teu rebanho. Porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente. Na King James traz extraordinariamente. E o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de eu trabalhar também por minha casa? Então Labão lhe perguntou, que te darei? Respondeu Jacó, nada me darás, tornarei a apacentar e a guardar. Aí vem outro. Irmãos, aqui é uma disputa grande, é um ringue lutador mesmo. Labão tentava passar para cima de Jacó, Jacó bombava ele. Não, pode deixar comigo. Aí o que acontece? Versículo 32, passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele o salpicado e malhado, e todos os negros entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, será isso o meu salário. Não é? Se o Labão veio para cima do Jacó, Jacó já fez os seus arranjos, irmão. Ó Senhor Jesus. Irmãos, o que aconteceu aqui? Jacó, ele amava o seu direito de primogenitura, ele amava o que Deus amava. Nós temos uma frase no livro diário, né? Deus ama, como é que é a frase? De um dia da semana aí? Eu já falei, na quarta-feira, não é? Ó Senhor Jesus, Deus ama aqueles que amam cuidar de pessoas. É isso? Deus ama aqueles que amam cuidar de pessoas. Jacó, irmãos, ele amava o Senhor. Ele não sabia, talvez, o processo que ele ia passar para ser transformado, mas quando ele pegou o direito de primogenitura ali, irmão, ele foi sendo trabalhado. Então Labão chegou ali, fez essa proposta para ele, ele jogou em cima de Jacó, aí só que o versículo 33 fala assim, assim responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. E o que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Diz Labão, pois sim, seja conforme a tua palavra. Labão topou. Aí o que Jacó fez, irmão? Versículo 37. Tomou então Jacó, agora é só para os mais inteligentes, os mais analíticos, os que calculam bem, me explica isso aqui. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, é isso mesmo que lê? E lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim enxorchadas
pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para desentalhar-se, e conceberam quando vinha a beber. Versículo 39. E concebia o rebanho diante das varas. Me explica aí, irmão, o que aconteceu? Tem como? Se as cabras vão lá fazer o acasalamento, bebendo água, fazendo acasalamento. Irmão, diante das varas que ele colocou lá em cima. O que tem a ver, irmão? Ensina aí, como é que é, cientificamente. Não tem, irmãos. Aí o que acontece? Versículo 40. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos, nos rebanhos de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, e não o juntou com o rebanho de Labão. Versículo 41. E todas as vezes que concebia as ovelhas fortes, punha Jacó, aí, irmão, ainda está bem trapaceiro, não está? As mensagens vão ter que continuar, né, Alexandre? Semana que vem a gente continua essas mensagens sobre Jacó, não é? Aí, as varas à vista do rebanho nos canais de água, para que concebesse diante das varas. Porém, versículo 42, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. Me explica, irmão. Irmãos, o Senhor quer ou não quer nos abençoar? Irmãos, tantos milagres acontecem no nosso meio que a gente não sabe. Eu ontem mesmo estava conversando com o irmão, foi hoje, né? A gente mistura os dias, passa tão rápido. Irmão, uma reforma dessa no local de reunião da igreja de Itaúna, isso aqui é um milagre, irmão. Pelo que a gente conhece os irmãos, que investimento, que loucura. E agora adquirimos uma van, né, Milton? Irmãos, adquirimos uma van no meio dessa mexida toda aí. Irmãos, aqui não tem dinheiro de políticos, não. Aqui não é campanhas, que agora vão aproveitar para presidente para o final de ano agora, né? Acho que é isso aí mesmo, né? Mais uma turma de senador, deputado. Nós não chamamos ninguém aqui para dar esse dinheiro. Não, vem do bolso de cada um. Eu comecei o Congresso das Mulheres no dia 30, inclusive está gravado, já subiu para o YouTube, nosso canal, os irmãos que quiserem ver aí, é uma gravação de 3 horas, né? Mas, irmãos, eu comecei falando sobre isso. As irmãs é bem diferente dos irmãos. Elas fazem um negócio e tinha 288 mulheres aqui. Então, mas eu coloquei para as irmãs, foi muito labor, muita luta para fazer isso aí, aconteceu o Congresso. Só que, as minhas palavras dessa noite, o mais importante, irmãos, na vida da igreja, não é essa reforma do local, não é nós adquirir uma van, não é nós mexer em Sumaré, não é falar disso. O mais importante é você. Fala para o irmão do seu lado, irmão. Deus está preocupado com você. Está vendo, irmãos? Então, nós temos que cuidar de cada irmão. Eu ainda, no labor, nós estávamos 5 irmãos, vocês enfatizaram muito a quarta-feira para mim. Mas eu até falei assim, irmão, o Pedro Dong, ele lembrou de mim. Não sei se vocês escutaram da mensagem de quarta-feira, que ali ele fala que você precisa conhecer as ovelhas. E às vezes algumas ovelhas têm algum probleminha para alimentar. Intolerância à lactose, eu tenho problema. Não adianta, irmão, agora você chegar perto de mim com uma pizza caprichosa, gostosa, né? Vamos comemorar o meu aniversário de casamento semana que vem. Fazer uma pizza ali, mussarela. Não adianta, irmão, vou comer e passar mal. Aí o Milton, eu estava conversando com o Milton também na quinta-feira, irmãos, teve um período que ele viajou muito, que ia, irmãos, não sei se os irmãos lembram dessa época, lá os colchões, irmão, era 3 centímetros. E teve um hino, nada entre nós, não é, Tiago? Nada entre nós exista, Senhor. Não tinha nada, e sempre deitava e colocava, irmão, no chão. Pegou essa época aí, Patrícia, não é? Irmãos, hoje não, irmãos. Hoje o negócio é diferente. Você quer fazer o CEAP, irmão? Vai para o CEAP, mas você vai encontrar um colchão melhor, você vai dormir numa cama normal. Vai pegar algumas lutas, dificuldade? Vai, irmãos. Nós temos que cuidar de cada ovelha. Cada cabeça aqui uma sentença, não é? Cada cabeça uma sentença. Eu fico olhando esse ar-condicionado. Precisa ligar o ar-condicionado. Tem uns, nós não sei quantas vezes nós ligamos aqui e desligamos no Congresso das Mulheres, né? As mulheres são mais corajosas, né? Elas reclamam mais, mas elas são mais corajosas, né? Desliga, liga, desliga, liga. Nós não sabemos o que fazer. Mas são ovelhas, não é? Irmãos, precisamos cuidar de todos. Mas nesse trabalho, irmão, o que chegamos?
Gênesis, não, um ventiladorzinho na frente, não daqueles, né? Gênesis 30, 49, irmão. 43, 49 não tem. Gênesis 30, 43, o que aconteceu, irmão? E o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos e servos, e camelos e jumentos. Irmão, saiu Jacó lá, riquíssimo, né, Oasis? Riquíssimo. Irmãos, contudo, porque Jacó tinha um coração que ele amava as coisas de Deus. Irmãos, o seu coração, às vezes você pode ser trapaceiro. Nós vamos terminar com Isaías 43. Isaías 43. Ó Senhor Jesus. O que fala Isaías 43 aí? Versículo 1. Mas agora, assim diz o Senhor. Podemos ler junto? Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. O que foi a nossa criação, irmãos? Deus nos criou, mas agora precisamos ser transformados. Aqui o verbo, dois verbos. Ele te criou, ó Jacó, e te formou. Irmãos, formou é colocar numa forma, não é? Você está nessa forma? Precisamos ser mais agradecidos ao Senhor, irmão, por todas as coisas que têm nos acontecido. Se nós estamos morando em Itaúna, na igreja de Itaúna, irmão, louva o Senhor. Se você tem um casamento, se você não tem um casamento também, louva o Senhor. Às vezes você é solteiro, Deus te livrou de muitas coisas, né? Mas os filhos que você tem, irmãos, é providência de Deus. É maravilhoso. Então o que o Senhor está fazendo, irmão? Está te colocando você numa forma. O que Ele quer fazer de você? Mesmo que você não acredite, Ele vai te transformar. Então eu quero fazer aqui a imersão no ponto 2 do domingo. A imersão é para amanhã, né? Mas eu quero casar essas duas mensagens. No ponto 2 de domingo fala assim: a bênção de Isacar indica que ele possuía um perfil trabalhador, mas estaria pronto para lutar pelo reino quando necessário. Da mesma forma, muitos têm responsabilidade que ocupa o seu tempo. Porém, quando o Senhor os chama, deve prontificar-se. O ponto 4 de domingo: não use mais de sua esperteza e astúcia no serviço ao Senhor, no viver familiar ou no ambiente profissional. Deixe Deus transformá-lo para que você se torne uma pessoa útil em suas mãos. O Senhor está preparando-nos para herdar a terra, para reinar com Cristo. Os irmãos falam amém sobre isso? Irmãos, o Senhor está trabalhando em nós, está fazendo isso em nós. Essa semana vou terminar com 2 Coríntios. Vou fazer uma oração, mas com 2 Coríntios, capítulo 4. Ó Senhor Jesus. Vocês querem compartilhar ou não? Se vocês quiserem, eu vou deixar. Agora, se você não quiser, eu vou falar mais, né? 2 Coríntios 4, 7, fala o seguinte, irmão. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Agora o versículo 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação
produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós, irmão, ou nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não veem são eternas. Jesus é o Senhor. Senhor, muito obrigado por essa noite, pela tua misericórdia. Senhor, nós só temos que te agradecer. Senhor, aqui pedir ao Senhor seria muito, nós só temos que te louvar, te agradecer pela vida normal da igreja, pela sua palavra, Senhor, ali como Maria, Senhor, sentou aos seus pés para ouvir a sua palavra. Abençoa cada irmão aqui nessa noite, Senhor, possa estar sustentando cada um, dando a cada família, Senhor, esse espírito de desejo de transformação. Senhor, e também aproveitar cada oportunidade, cada situação, para nós crescermos e um dia tornar o Israel um príncipe de Deus. Jesus é o Senhor.